pessoal, vamos ver agora as regras da concordância verbal. E o que é concordância verbal? Então, esse segmento ele vai trazer para você algumas situações de concurso, todas as organizadoras, todas as fundações, a preocupação no concurso público também em relação a texto é a concordância. Então, são questões extraídas de textos e realmente aparecem lá para você acertar, afirmar, verificar o erro. Então, vamos analisar essas situações. O que é concordância verbal? Concordância verbal, pela definição, vamos verificar, trata da adequação entre o verbo e o seu sujeito em pessoa e número. Então, nós temos adequação de verbo e sujeito em pessoa e número. Então, nós vamos lembrar as pessoas do verbo. Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, ok? E assim temos de nos atentar para os tipos de sujeitos existentes nas orações, a fim de uma perfeita concordância. Então, quais são os tipos de sujeitos existentes? Sujeito simples, sujeito composto, nós temos aí as regras do sujeito inexistente. Então, nós vamos começar pela regra do sujeito simples. O que é? Apresenta um só núcleo. Esse núcleo ele é representado ou por um substantivo ou por um pronome substantivo. Então, nós temos aí essa concordância, a visualização. Então, nós vamos analisar os exemplos do sujeito simples para verificarmos a relação de pessoa quanto ao verbo. Exemplo, a faca corta. Então, vamos analisar pela lógica da análise sintática, fazendo a pergunta do verbo para localizarmos aí o sujeito. Então, o que corta? A faca. A faca, se eu for substituir por pronomes, eu tenho ela corta, terceira pessoa do discurso no singular. Então, quer dizer, ela corta. O verbo se ajusta automaticamente com a pessoa do sujeito. Colocando no plural, as facas cortam. O que cortam? As facas. Elas cortam, ok? Quer dizer, é uma concordância tranquila, sem nenhum problema. Você verifica a posição do sujeito, aquele núcleo concorda com o verbo. Se for sujeito composto, nós temos 2 ou mais núcleos. Então, nós vamos fazer a concordância desses núcleos que aparecem no sujeito com o verbo. Evidente, se o sujeito é composto, há uma obrigatoriedade. O verbo ficará no plural, certo? Exemplo, a faca e o garfo cortam. Pergunta antes do verbo, o que cortam? O que corta? A faca e o garfo cortam, ok? Então, você tem o sujeito composto, os núcleos, são 2 núcleos que apareceram nesse caso, então o plural é obrigatório, porque elas cortam, eles cortam a faca e o garfo, eles cortam, ok? Bom, vamos verificar agora as regras mais importantes do concurso quanto ao sujeito simples, tá bom? Vamos ver? A primeira regra traz sujeito coletivo. Então, vamos lembrar do coletivo. É uma palavra, um substantivo no singular, que nomeia um grupo de seres de uma mesma espécie. Então, para nós, os coletivos, nós lembramos daquela listagem de concurso que nós sempre estudamos, algumas questões são pertinentes, questionadas, mas nós temos algumas outras observações coletivas, como a maioria, grande parte, a minoria, quer dizer, são um grupo, são situações que são coletivas também, indicando quantidade. E essas aparecem na concordância também. Então, vamos analisar as mais simples para depois nós verificarmos essas outras situações, tá? Então, veja, sujeito coletivo, o verbo concordará com o coletivo. Exemplo, um bando chegou. Então, pergunta antes do verbo, o que chegou? Um bando. Então, nós temos sujeito simples, o núcleo concordando com o verbo. Singular, coletivo, verbo no singular. Vamos colocá-lo no plural. Uns bandos chegaram, Então, o que chegaram? Uns bandos chegaram, certo? Quer dizer, o que chegou? Olha lá, uns bandos chegaram. Então, nós temos o coletivo no plural. Então, você está lidando agora com plural para o verbo também. O núcleo concorda com o verbo, essa é a situação. Vamos falar sobre a observação. Se esse coletivo na frase vier especificado, o que vai ocorrer? Então, tem especificador, então você vai analisar o especificador. Se ele vier no plural, evidente, você vai ter mais de uma regra.
você pode deixar o verbo concordando com o coletivo, ou você pode também fazer concordância com aquele especificador, singular ou cuidado, plural, né? Porque às vezes vem um especificador no singular. Vou até falar o exemplo daqui a pouco, tá? Vamos ver, ó. Um bando de alunos chegou, ou um bando de alunos chegaram. Quem chegou, hein? O que chegou? Então você tem um bando de alunos, bando é o núcleo do sujeito simples, veio com especificador de alunos. Então nós temos bando, chegou, ou um bando, significando plural, dos alunos chegaram. As duas formas são corretas, tá? Agora eu vou colocar em algumas frases para vocês. A maioria dos ouvintes chegou. Então eu posso falar, quem chegou? A maioria dos ouvintes. A maioria concorda com o verbo, então chegou a maioria. E também posso falar, a maioria dos ouvintes chegaram, ok? Porque a maioria desses ouvintes, plural, né, dos ouvintes, chegaram. Então eu posso colocar singular ou plural, mas não posso aplicar a mesma regra. A maioria da população chegou. O especificador que você colocou agora está no singular. Então é evidente que a frase toda é singular, não há outra opção, ok? Então, a maioria da população, olha lá, chegou. Então, o especificador no singular exige o verbo no singular também, tá bom? Próxima regra. Sujeito numeral. O verbo concordará com o numeral. Então, exemplo, 4 alunos faltaram, 1% dos alunos faltou, 2% dos alunos faltaram. 1/4 dos alunos faltou e 2/4 dos alunos faltaram. Então, analisem as situações, porque o numeral tem prioridade na concordância. Então, se aparecer para você a quantidade exata de seres, como no caso apareceu, mesmo na porcentagem, em frações, você vai analisar o algarismo 1. Cuidado, hein? 1%, olha lá, dos alunos faltou. Corretíssima a frase. Por quê? O algarismo 1, na língua portuguesa, ele exige o verbo no singular. E a mesma situação, olha lá, 1/4 dos alunos faltou. Ok? Quero colocar no plural, professora, porque veio o especificador. Perfeito. Você também pode fazer, colocar essa situação, sem nenhum problema. Mas na sua prova, singular pelo numeral 1, correta a oração também, ok? E veja, 4 alunos faltaram, quantidade exata, plural para o verbo. Você tem 2% dos alunos com obrigatoriedade plural para o verbo, né? 2/4 dos alunos faltaram, mesma situação, ok? Então, analise, numeral, prioridade na concordância, tá? Outra regra, núcleo do sujeito simples, no caso aí será representado por um substantivo no plural. Aí nós vamos lembrar das regras do determinante ou não. Determinante nós já sabemos. É um artigo, né, ou pronome que venha antes de um substantivo, determinando-o. Aqui a situação é a mesma, nós teremos o artigo ou qualquer pronome e vai fazer para nós essa determinação. Com determinante, como ficará o verbo no plural? Sem determinante, o verbo ficará como? No singular. Então, exemplos. Os pêsames não trazem conforto e pêsames não traz conforto. Qual a diferença, né, entre ambas as orações? Vamos verificar. Os pêsames não trazem. Por que não trazem conforto? Os pêsames. Os, artigo apareceu, determinou o sujeito simples. Então, plural obrigatório para o verbo. E pêsames não traz conforto. Não tem o artigo, não tem o determinante. Então, singular obrigatório para o verbo, ok? Vamos à próxima regra? Expressão mais de um. O verbo concordará com o numeral que acompanha a expressão. Então, numeral, prioridade na concordância. Exemplo. Mais de um aluno faltou. Qual é o sujeito simples dessa frase, professora? Quem faltou? Mais de um aluno. Núcleo, né? Então, nós temos numeral 1. Um aluno faltou, indica na quantidade. Evidente que aluno é o substantivo, seria o núcleo da frase, mas está representado pelo algarismo 1. Então, nós temos aí mais de um faltou, mais de um aluno faltou, singular para o verbo. Agora, mais de 2 alunos faltaram. Quem faltaram? Mais de 2, né? Então, você tem alunos faltaram, mais de 2 faltaram, então você tem 2 faltaram. Então, o numeral que acompanha a expressão, ele indica a concordância, tá? Agora, observação. Se por acaso eu indicar uma ação verbal
recíproca, o que indica? Ocorre ao mesmo tempo com uma pessoa e com a outra, né? Ou com um veículo, com o outro, com um grupo, com o outro. Quer dizer, uma reciprocidade. O verbo obrigatoriamente ficará no plural, tá? Exemplo. Mais de um aluno se agrediram. Um agrediu ao outro. Então, nós estamos lidando com reciprocidade, ação mútua. Então, o plural é obrigatório. Observe, viu? Marca um asterisco aí, porque essa regra sempre aparece em concurso, tá? Sujeito formado pelas expressões alguns de nós, poucos de vós. O verbo concordará com o pronome indefinido no plural ou com o pronome pessoal que acompanha tais expressões. Exemplos. Alguns de nós resolveram ou resolvemos os problemas e também poucos de vós fizeram ou fizestes os exercícios. Então, vamos verificar agora a situação dos pronomes. Pronome também tem prioridade na concordância. Pronome, ele pode ser substantivo, praticante também da ação verbal, né? Assumindo a posição do substantivo do sujeito na frase. É o que acontece. Qual que é o núcleo, professora? Então, eu falo assim, alguns de nós resolveram os problemas. Quem resolveu os problemas? Alguns de nós. É um núcleo, é um sujeito simples e tem por núcleo ou alguns ou nós. Ok? Você está lidando com o pronome indefinido, alguns, e pronome pessoal de nós, que é um pronome pessoal oblíquo, né, tônico. Agora veja, eu posso fazer a concordância tanto com o primeiro quanto com o segundo. Mas a ideia do sujeito simples é porque é um grupo. Alguns de nós, tá vendo? Por isso que não é um sujeito composto. Então, eu tenho concordância com o primeiro pronome indefinido ou com o segundo pronome pessoal. Então, alguns de nós resolvemos, posso falar, alguns de nós resolveram. Então, se eu falar resolveram, concorda com alguns. Alguns de nós resolvemos, concorda com o pronome pessoal. Da mesma forma, poucos de vós fizeram ou fizestes os exercícios. Quem fizeram os exercícios? Poucos de vós. Poucos fizeram ou poucos de vós fizestes os exercícios. Ambas as concordâncias estão corretas em concursos públicos, tá bom? Então, pessoal, em continuação às regras de concordância, vamos verificar as do sujeito composto agora, tá bom? Então, vamos lá. Sujeito composto. Nós temos o plural obrigatório. Exemplo, a aluna e seu irmão passaram no exame. Então, veja, quem passou no exame? A aluna e seu irmão. Então, nós temos um sujeito composto, nós temos a formação de dois núcleos, né? A existência de dois núcleos. O plural é obrigatório, viram? Sujeito composto, né? Então, o verbo no plural. Observação. O sujeito composto poderá ser anteposto ou posposto ao verbo. Então, analise e preste muita atenção qual é a posição do sujeito na sua prova. Porque se ele vier antes, eu tenho uma concordância, que você acabou de ver, via de regra, plural obrigatório. Mas, se ele vier posposto ao verbo, na ordem indireta, por exemplo, o sujeito tem que vir antes, vem depois do verbo, então nós temos dois tipos de concordância, tá? Vamos verificar esses dois casos. Anteposto, o verbo concordará com a totalidade de núcleos. Exemplo, o chefe e o funcionário chegaram. Quem chegou? O chefe e o funcionário. Então, nós estamos lidando com o sujeito composto antes do verbo anteposto, plural obrigatório. Posposto, o verbo concordará com o núcleo mais próximo ou com a totalidade desses núcleos, aí de núcleos. Exemplo, chegou o chefe e o funcionário. Então, vamos lá. Perguntas do verbo, quem chegou? O chefe e o funcionário. Verifiquem que o sujeito está posterior ao verbo. Então, o verbo ele pode concordar com esse núcleo mais próximo ou com a totalidade. Então, nesse caso, chegou o chefe e o funcionário e também no exemplo de baixo. Chegaram o chefe e o funcionário, concordando com a totalidade. Ok? Então, veja, anteposto e posposto, certo? Vamos agora a outras regras do sujeito composto, tá bom? Regras importantes de concursos públicos. Primeira regra fala, sujeito composto por núcleos sinônimos. Sinônimos indica, né, a mesma situação, o mesmo significado. São palavras diferentes, né, mas que traz para você a mesma ideia. Então, nós temos o verbo ficará no singular ou no plural. Por quê?
Singular concordando com a ideia e plural concordando com a totalidade de núcleos. Exemplo, o medo e o temor amedrontava-o. Então, perguntas do verbo, o que amedrontava-o? O medo e o temor. Sujeito composto, e você tem a ideia, medo e temor são sinônimas as palavras, então veja, singular para o verbo. Mas, a estrutura, professora, via de regra, são dois núcleos que compõem, então, plural também pode ser usado. O medo e o temor amedrontavam-no. Quando eu falo amedrontavam-no, amedrontavam, o que amedrontavam a pessoa? O medo e o temor. E não esqueçam do som nasal, né? Amedrontavam-no, lembrando do pronome oblíquo, som nasal, acrescento N, tá bom? Sujeito composto aí, ó, singular ou plural, por núcleos sinônimos. Segunda regra, sujeito composto formado por gradação ou clímax. O verbo ficará no singular ou no plural. Então, com o jogo de palavras, né, brincando com as palavras, eu tenho um aumento proporcional ou uma escala, né, uma diminuição proporcional também. E aí eu tenho a quantidade de núcleos que compõem o sujeito composto, o plural também pode ser usado. E indicando essa totalidade maior ou menor, eu posso deixar também, né, o verbo no singular. Então vamos ver o exemplo. Um dia, um mês, um século não bastava? Ou não bastavam? Se eu quiser concordar no singular, um dia, um mês, um século, sujeito composto, estou concordando com a ideia do maior aí, um século, não bastava, ok? Mas, pela totalidade de núcleos, um dia, um mês, um século, não bastavam. Viram? E dia, mês, século, aumento proporcional, outros exemplos. Uma brisa, um vento, um furacão, né? Você pode falar lá um dia, como falou agora, né? Um mês, um século. Você pode falar outras situações, né, que vão progredindo, né, aumentando ou também diminuindo. É a mesma situação, tá bom? Outra regra, sujeito composto resumido por pronome indefinido. O verbo concordará com o pronome indefinido. Cuidado! Você pega gramáticas que mostram para você que concordam com o pronome no plural. Cuidado! Se esse pronome estiver no singular, tem que adequar também o verbo. Se ele estiver no plural, verificar. Então, analise o pronome, porque pronome tem prioridade na concordância. Falei há pouco. Exemplo. Primos, tios, sobrinhos, todos vieram. Quem veio? Primos, tios, sobrinhos. Então, eu tenho todos vieram. O sujeito composto é primos, tios, sobrinhos, todos. Ok? Só que o todos, dentro do sujeito composto, ele está fazendo o papel de resumir os núcleos anteriores. Ele tem até a função sintática, né? Ele é denominado de aposto resumitivo, recapitulativo. Então, quer dizer, ele está recapitulando os núcleos anteriores. E ele veio no plural, então o plural é obrigatório para o verbo, todos vieram. No caso, se eu colocasse ninguém, primos, tios, sobrinhos, ninguém singular, pronome definido singular, né? Invariável, veio, ok? Então, o pronome concorda, né, com o verbo, vai se adequar com ele, tá bom? Outra regra, sujeito composto com núcleos ligados por ou. Então, ou, conjunção ou, nós vamos indicar, né, em frases, valor somatória ou valor de exclusão. Então, eu tenho ou uma somatória ou uma exclusão. Se eu lidar com a exclusão, é evidente que o verbo ficará no singular, porque só uma possibilidade ocorrerá. Se eu lidar com somatória, todas as possibilidades, né, podem ocorrer, então o plural será obrigatório. Então, vamos ver os exemplos. Paulo ou João será o próximo presidente do clube. Um só pode ser presidente? Então, quer dizer, sujeito composto da frase. Quem será o próximo presidente do clube? Paulo ou João, sujeito composto. Porém, um deles é uma opção. Então, um só, singular para o verbo. Então, Paulo ou João será, ok? Agora, quando eu tiver valor, né, que não seja de valor excludente, sem valor de exclusão, então eu falo, ó, arroz ou feijão são excelentes para a saúde. Os dois são? São bons? São considerados corretos? Sim, são bons, né? São várias opções corretas, aceitas, então você vai concordar o verbo também. Então, quer dizer, somatória, né, como se fosse a conjunção e, não uma opção alternância, tá bom? Vamos à próxima regra?
Estas próximas regras trazem a concordância quanto ao verbo impessoal. E vamos lembrar agora o que é verbo impessoal e do sujeito também inexistente, ok? Verbo impessoal é aquele verbo em que não há sujeito que pratique a sua ação. Então, ele é um verbo que aparece na frase, ele tem fácil entendimento, ele é lógico, ele é preciso, e a partir dele você consegue compreender e construir, né, a frase e a oração. Então, por exemplo, choveu muito, olha lá. Então, você tem um verbo impessoal, que indica fenômeno meteorológico. Esse verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular por sua própria natureza. Então, quer dizer, choveu, não tem como o contexto indicar plural nessa condição, nessa situação. Então, você tem choveu, ventou, trovejou. Você pode falar em qualquer tempo verbal, trovejará, nevará, né, futuro, presente, o pretérito você pode usar, qualquer tempo verbal de qualquer modo. Porém, ele vai ser sempre impessoal, conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Então, é bom o aluno entender e verificar quais são esses verbos impessoais, porque as pessoas falam de forma viciosa, constroem frases erradas, né? E o vício é fácil você ouvir, você passa para frente, mas corrigir esse vício às vezes é um pouco difícil. Então, aqui está para você, aqui está um elenco desses casos para você se ajustar, ok? Então, vamos ver as situações. Olha, sujeito aí impessoal. Então, ele já vem aí com o verbo impessoal. Terceira pessoa do singular. Então, eu vou só ressaltar. Essas frases indicam para você que o sujeito é inexistente, tá bom? Então, já tem verbo impessoal, você já faz essa relação, essa, né, situação. Primeiro verbo problemático é o verbo haver. Quando usado no sentido aí, né? Então, você tem o verbo haver, quando usado nos sentidos de existir ou ocorrer. Então, nesses dois casos, ele ficará sempre na terceira pessoa do singular. Quer dizer, o elemento em destaque é analisado como objeto direto. Então, essas situações são viciosas. Dê uma olhada, ó. Havia 10 alunos. Então, é a forma correta. Havia, eu não vou fazer pergunta para o verbo, eu estou usando o verbo haver no sentido de existir. Então, havia quem ali, né? No caso, o verbo eu sei que é um transitivo direto e o seu objeto, 10 alunos. Então, nós temos 10 alunos completando o verbo. O sujeito é inexistente sem nenhum problema na frase e a frase tem sentido lógico, né? A frase está correta, mas o verbo está no singular. Por quê? Não há concordância entre verbo e objeto. A concordância é realizada entre verbo e sujeito. Se o sujeito inexiste, não está expresso, não está na frase, né, no caso, ele é inexistente, então o verbo tem que ficar impessoal, na terceira pessoa do singular. Não concorda, né? Não tem o sujeito para realizar a sua concordância, tá bom? Objeto pode estar no plural e verbo no singular, não tem problema nenhum. O que não pode é destoar sujeito e verbo, ok? E você tem frases viciosas, dê uma olhada, ó. Haviam 10 alunos. Errado, não posso falar, né? Haviam 10 alunos, eu tenho que falar de forma correta. Havia 10 alunos. Por quê? Se o verbo é impessoal, haver no sentido de existir, terceira pessoa do singular, certo? Outro caso, aqui houve 10 alunos, perfeito aí. Aqui houve, quer dizer, aqui existiu, né? 10 alunos. E aqui houveram 10 alunos, aí, forma errada. Então, nós vamos evitar essa frase no plural. Haverá várias turmas. Ok, olha lá, inclusive no futuro, haverá. E haverão várias turmas. Errada a frase, ó, eu não posso colocá-la no plural, ok? Então, verbo haver no sentido de existir. No caso também do ocorrer, né? Esse verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente, tá bom? Vamos ver o verbo fazer e haver indicando tempo. Indicando tempo, nós temos também formas impessoais. Exemplo, faz 2 meses. Não posso falar fazem 2 meses, ok? Por quê? Sujeito também é inexistente, então eu tenho concordância, né? Impessoal com o verbo. Não tem sujeito para concordar, como é que o verbo vai ficar? Terceira pessoa do singular. Então, faz 2 meses, não concorda com o complemento, faz o quê? Olha lá, não concorda, né, com esse numeral que completa.
então faz 2 meses. Vou evitar, fazem 2 meses. Amanhã fará 3 anos. No futuro, perfeita frase, né? Amanhã farão 3 anos. Nós vamos evitar, ó, não posso colocar no plural. Fazia 4 horas que esperava. Fazia 4 horas. Ok. Quer dizer, há 4 horas, né? Que esperava. Quer dizer, você está utilizando o verbo fazer indicando tempo. E o verbo haver também, mesma situação. Colocando o verbo haver no lugar do fazer, ó, indicam, os dois, né? Indicam tempo. Então, impessoais também, ó lá. Então, fazia 4 horas, ok? Fazer. E vou evitar. Faziam 4 horas que esperava. Havia 4 dias que não dormia. Ó, havia. Fazia 4 dias, havia 4 dias, a mesma situação. Havia 4 dias que não dormia e vou evitar. Haviam 4 dias que não dormia, ok? Se eu tiver o verbo fazer indicando condição, né, condições meteorológicas, então veja, qual é o correto? Fez dias horríveis, aí é o correto, então também é impessoal. E eu vou evitar fizeram dias horríveis, ok? Então, se o verbo é impessoal, singular obrigatório. Outro exemplo, ali fazia 39 graus à sombra. Quer dizer, está indicando para você fenômeno, não é isso, olha lá, né? Está indicando tempo, não deixa de indicar condição meteorológica, olha lá. Então, singular obrigatório para o verbo impessoal. Evitar, ali faziam 39 graus à sombra, ok? Passar, ó, outra situação importante. O verbo passar, essa expressão passar de, indicando indicadoras de tempo. Também prestar muita atenção, ó. Passava das 4 horas, é a forma correta. Por quê? É uma forma impessoal, está indicando para você tempo também, né? Essa mesma situação, então o verbo no singular. Vamos evitar, passavam das 4 horas, ok? E passava das 3 da tarde, a forma correta, evitando. Passam ou passavam, né? Passam das 3 horas, qualquer outra forma no plural, ok? Essas situações vamos aí ajustar, né? São importantes de concurso, para nós aí termos, né? Nota 10 aí, né? Exatidão aí nas questões, ok? Concordância é tema muito importante, já comentado, e prestar, né, mais atenção e reestudar todas as regras, né? Mais requisitadas de concurso, tá bom? Eu vou terminar aqui a concordância e no próximo bloco nós já vamos iniciar a colocação pronominal. Até lá!